recursos que a gente Então, hoje, a gente separou o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Poucas pessoas sabem que lá tem um texto do Emmanuel, que se intitula O Egoísmo. Então, a gente vai ler 2 parágrafos. São 2 finais. Diz assim: Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Disse o mesmo aos judeus: esse homem é justo. Por que quereis crucificá-lo? No entanto, deixa que o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem e cabem a tarefa e o dever de estipar-se desse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe travam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga e para isso é necessário primeiro expulsá-la de vosso coração. Boa noite. Bom, é o texto do Emmanuel falando sobre o egoísmo como a fonte de todos os males, né, da humanidade. De certa forma, ele tem razão, de certa forma, não. Ele tem uma razão absoluta nisso. Porque todo sofrimento humano, todos os males da humanidade são provocados de alguma forma pelo egoísmo. E se a gente pegar a palavra egoísmo, quais são as 3 primeiras letras? Isso. Então, já está muito que o grande problema do egoísmo é o próprio ego. É o ego centrado, é esse egocentrismo. O ego como centro, como referência, como modelo de perfeição. Então, a gente parte sempre do pressuposto que eu sou o que importa. Eu sou o modelo, eu sou a referência. Então, as pessoas têm que se comportar de uma forma que seja sempre confortável para mim. As coisas têm que acontecer sempre de forma favorável a atender às minhas demandas internas, aos meus padrões. Todos têm a obrigação de me fazer feliz. O mundo é obrigado a funcionar de uma forma confortável para mim. Isso é egoísmo. Isso é você colocar-se no centro. Isso é a fonte de todos os males. E todos nós, em menor ou maior instância, somos egoístas. Todos nós, em menor ou maior instância, buscamos a realização desse ego. Nós queremos a realização dele. Aí vem Jesus e dá no joelho, né? Quando ele diz assim: aquele que tentar realizar essa vida irá perdê-la. Aquele que perder essa vida irá realizar. O que Jesus estava dizendo com isso? Que a gente totalmente envolvido e iludido com a direção errada, seguindo por um caminho que só vai nos trazer sofrimento. Nós estamos obrigados pela realização de um falso eu. Como diz o próprio Ramana, que vocês viram no texto, na apresentação do vídeo, procure o ego
e ele desaparece. Desaparece por quê? Desaparece porque o ego não existe, ele é uma ideia, ele é um conceito. Ele é um personagem criado pelos nossos enredos mentais. A gente se envolve com os pensamentos, se envolve com os desejos, se envolve com todas as nossas necessidades, e a gente precisa de um personagem para atuar nesses enredos. E a gente cria esse personagem. Para a consciência não acontece nada, não muda nada. Só que a gente perde a conexão com ela. E quando você perde a conexão com a consciência, você conhece o sofrimento. Você perde a paz. Você perde a tranquilidade. Você perde o equilíbrio. Você deixa de ser feliz. Você estava feliz e realizado porque a consciência ela já é pronta e realizada. A felicidade é um atributo do ser, da condição natural de cada um. A paz é um atributo da nossa condição natural. O poder, a humildade, a fé, todas essas virtudes são naturais em nós, mas são naturais no nosso verdadeiro eu. Só que nós estamos totalmente desconectados desse verdadeiro eu e envolvidos com o ego. A conexão com esse verdadeiro eu você perde total interesse, porque já não existe esse si mesmo, existe o todo. Quando Jesus fala amai ao próximo como a si mesmo, ele está falando para amar tudo, você mesmo e todo mundo. Ele está, portanto, falando única e exclusivamente de amar, do amor. O amor é a essência verdadeira do ser. O ser próprio amor. Ele não é algo que você vai comprar na feira, que você vai pedir pela internet e vai chegar 2 dias depois. O amor é você. O amor é o que você é. Só que você não está identificado mais com o que você é. Você está identificado com o que você não é. Você está num mundo de ilusão. É a história do filho pródigo. O filho pródigo estava lá. Tinha tudo. Todo o conforto. Toda a segurança. Toda a tranquilidade, toda a paz. Mas iludiu-se com a ideia de que existia algo melhor no mundo. Pediu a parte da herança, o pai atendeu, deu a parte dele, e ele abandonou essa realidade, que era a realidade dele, que representava tudo que ele nasceu para ser, o que ele era, a verdadeira natureza dele, abandonou aquilo e foi viver num mundo de sensações, de emoções, de prazeres, de desejos. Envolveu-se com todo tipo de experiência, da mais grosseira possível. E foi dilapidando toda a parte da herança. Todos os recursos foram sendo despendidos na intenção de se realizar nesse mundo. Só que acabaram os recursos. Veio uma fome terrível sobre aquela região. Ele começou a passar fome. Como todos naquele mundo. E passando fome, ele começou a se sujeitar a qualquer tipo de trabalho. Até que, num dado momento, ele arrumou um emprego numa fazenda para alimentar porcos, sem salário. Concordou que o único pagamento dele seria, ele poderia comer
o que restasse da lavagem, que os porcos não quiserem. Para ele não morrer de fome, ele aceitou. Só que deu um estalo dele. Ele falou, peraí. Às vezes a gente tem uns estalos assim. Esse caminho não está certo. Essas coisas todas que eu estou fazendo na vida, tem algo errado nisso. Eu não nasci para ser infeliz. Eu não preciso acreditar na infelicidade. Não preciso acreditar no sofrimento, na dor. Eu não preciso transformar tudo em sofrimento. Minha vida não precisa ser esse inferno. Você começa a fazer inquirições, questionamentos. Foi isso que ele fez. Eu tinha tudo lá com meu pai. Porque a gente tem um insight. A gente tem uma intuição assim, que está sempre corrigindo a nossa rota. Espera aí, por ali, se eu for, vou quebrar a cara, não vai dar certo. Então, a gente que meio tem... É que a gente não ouve muito essa voz interior, né? A gente ouve mais essa voz aqui. E essa voz é mais barulhenta do que essa. Essa voz, ela grita o tempo todo. As vozes que estão na tua cabeça. A gente ouve mais elas do que a própria intuição. E ele já não deixou de dar crédito para essas vozes, porque essas vozes só levaram ele para o abismo, para o sofrimento, para a desgraça. Começou a sentir essa voz falar. A voz interior dizer para ele, olha, você tinha tudo, era feliz. Por que não volta para a casa do teu pai? E aí ele começou a fazer esse caminho. Ciente de que pelo menos alguma coisa melhor ele teria trabalhando com o pai. Mesmo que fosse como empregado. Porque o pai tratava bem os empregados. Então ele começou a fazer esse caminho. Muitas pessoas, esse caminho de volta, ele representa isso. Essa inflexão que a gente precisa fazer na vida e mudar a direção. Mudar. Não está dando certo pensar assim. Eu só estou construindo sofrimento na minha vida. Preciso mudar. Eu preciso fazer essa inflexão, olhar para dentro. Eu preciso buscar um entendimento maior do meu papel no mundo. Qual a razão dessas coisas estarem acontecendo comigo? Por que tanto sofrimento? Como lidar com a angústia? Como lidar com essas preocupações, com a ansiedade? Como colocar esse pé no chão e olhar para o aqui, para o agora, e encontrar essa realidade, e me reconciliar com ela? Como deixar de brigar com a vida e me render? Como deixar de querer mudar as coisas, mudar os outros e aprender a aceitar? Como deixar de ter medo, preocupação, viver extremamente ansioso e confiar? Como deixar essa tristeza e me alegrar? Como deixar de ter medo e ter coragem? Como deixar de ter preguiça, de ser covarde e perseverar? Como desenvolver essa serenidade e esse desapego por tudo isso que me faz sofrer, dessas coisas que eu insisto em agarrá-las, mas que não estão me fazendo bem? Como soltar? Soltar é uma palavra mágica. A gente ouve vários grupos, né, de terapêuticos, várias terapias falando dessa coisa do soltar. E eles têm razão. Porque soltar está relacionado à renúncia. Renunciar, dane-se, é apertar aquela teclinha lá famosa, sabe? Que eu não vou falar o nome. Não é isso?
Dá vontade de apertar essa tecla? Mas isso é extremamente sábio e verdadeiro. A gente tem que apertar essa tecla assim. Vamos chamar de tecla dane-se, vai? Não é melhor? E aí ele fez esse caminho de volta. Ele fez esse caminho de volta e foi recebido com festa pelo Pai, com alegria. Ele fez esse caminho de volta para voltar a ser o quê? O que ele sempre foi. Então, nós construímos aqui uma ideia de felicidade, um ideal de felicidade. E perseguimos esse ideal. Só que a estupidez é transformar o ideal, substituir o ideal pelo real. Ele fez isso. Quando ele construiu um ideal aqui, ele abandonou o real. E ficou entorpecido, seduzido por um ideal. E o ideal é feito do quê? De sonhos, de desejos, de projeções, ou seja, de ilusões. O real não. O real é o que é. Mas ele, descontente com o real, não aceitando o real, criou um ideal. Criou um ideal, sofreu e voltou para onde? Para o real. Então, a nossa dificuldade é aceitar a realidade. A grande dificuldade do ser humano é essa. É aceitar a realidade. E quando você não aceita a realidade, você já começa a desenvolver sentimentos ruins com relação a tudo aquilo que está ao teu redor. As coisas, ao lugar onde você vive, ao lugar onde você trabalha, as pessoas que estão na tua vida. Por quê? Porque você está entorpecido, iludido, seduzido por um ideal. Você está deixando a tua realidade para viver, pedindo a tua parte na herança para sair para um mundo que não existe, para um mundo ilusório. Aí você deixa de ser aquele ser supremo, encaixado na realidade, aquele ser divino, e passa a ser um personagem vivendo num mundo idealizado. Qual o nome desse personagem? Ego. Isso é o egoísmo. O egoísmo é viver identificado com esse ego. E esse ego é tipo um cachorro, um cavalo, sabe? Que ele anda com uma cenoura pendurada na frente assim. Vocês já viram isso? Aí ele tenta alcançar a cenoura e vai andando, não é? É isso. O ego, ele vive assim. Ele vive sempre atrás de uma cenoura. Uma cenoura que ele nunca vai alcançar. Por mais que tudo dê certo na vida dele. Por mais que ele se transforme numa pessoa extremamente próspera, tenha acesso a tudo, ainda assim ele vai estar angustiado, triste. Porque não é por aí o caminho. Ele não vai encontrar as respostas em coisas impermanentes. Com dinheiro você pode comprar qualquer coisa. Mas você só pode comprar aquilo que tem preço. Você nunca vai comprar aquilo que tem valor. Aquilo que tem valor não tem dinheiro que compre. Só que você vai levar daqui, quando você morrer, só o que tem valor. O que tem preço vai ficar, vai se dissolver
porque é impermanente. Minha avó falava, caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada do que você tem tanto apreço. E pior, hein? Pode desencarnar e ficar preso do lado dessas coisas. Recentemente, num dos tratamentos aí, nós recebemos a presença de um espírito protegendo um monte de caixa cheio de joias e de ouro e de coisas que ele ajuntou, que já tinha desencarnado há mais de 400 anos. E estava ali ainda, preso àquilo, preso àquela ideia. Onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Quem disse isso? Não foi o Mestre Jesus? E o que ele quis dizer com isso? Quis dizer que nosso coração, ou seja, nosso ser, nosso eu verdadeiro. Porque ninguém fala eu. Todo mundo fala eu, não é isso? Ninguém fala meu, é meu. Não, fala meu. A gente sabe inconscientemente onde está o eu. E se esse eu estiver preso a coisas impermanentes, coisas descartáveis, a gente vai estar preso a isso. Quantas pessoas não passam todo final de semana lustrando aquele carro, até ele ficar no espelho, ele vê a cara dele na lataria do carro. É isso? Todo domingo ele faz isso, aí dá aquela volta, estaciona na garagem e pronto. Aí o sujeito desencarna. Desencarna e vocês podem estar certos que ele vai estar ali preso àquele carro. Acreditando ainda, porque o que acontece? O que nos prende ao mundo? São as energias do mundo. Especialmente os combustíveis emocionais que envolvem, que nós envolvemos essas coisas. Quando você rende muita devoção a determinada coisa, aquilo fica impregnado de você, fica imantado. Tem até um tipo de mediunidade, que eu não me lembro o nome, a Ivone Pereira citava sempre, que é psicometria, que através só de pegar um objeto, alguns médiuns conseguem identificar a pessoa daquele objeto, o que aconteceu com ela, porque está imantado dela. Quem assistiu aquele filme Sexto Sentido? Todos, né? Tem uma passagem muito curiosa de dois jovens que vão a uma joalheria, que são noivos e vão se casar. E aí ela vê uma joia muito bonita, ela queria comprar aquela joia. E a menina tinha uma certa mediunidade, ela começou a perceber que aquela joia, por mais bonita que fosse, ela estava carregada de tristeza da pessoa que possuiu aquela joia. E a gente sabe que essas coisas são assim. A gente sabe que nós imantamos os objetos e as coisas com as energias do nosso ser. E isso nos prende a isso. Então, o deixar ir, o renunciar, o desapegar-se, é uma forma de libertação. Nós só vamos... Tudo aquilo que a gente deixa de dar importância, que a gente perde interesse, é profundamente libertador. Profundamente libertador. Não só coisas. Pessoas. Porque o amar não tem nada a ver com prender, com possuir, por dominar. Isso não é amor. Amar tem a ver com não buscar os seus próprios interesses, a libertar, a soltar, a compreender, a não julgar, a não interferir. Isso é amor.
Quando o amor ele se envolve com esses interesses particulares de querer mudar o outro, transformar o outro, aí é egoísmo. Aí é você transformando o outro num instrumento de conforto para você. O outro tem que atuar de acordo com a sua cartilha, o seu script, para você ser feliz. Como é que chama isso da psicologia? Projeção, né? Então, a gente transforma o outro, coloca a responsabilidade pela nossa felicidade nos ombros do outro. Isso não vai funcionar nunca. Isso é egoísmo. Então, nós somos extremamente egoístas porque não sabemos amar, não sabemos soltar, não sabemos perdoar, não sabemos nos desinteressar, nos desapegar. Usamos o mundo, os outros, as coisas como instrumentos da nossa realização. Gente, a realização não está fora, está dentro. Através desse caminho de volta, desse reencontro com a tua realidade, com o que você já é. Eles viram o texto, já é. E Jesus dizia, o espírito está pronto. É a carne que é fraca. Se está pronto, nós não temos o que aprontar. São palavras dele. Já está pronto. Nós somos seres divinos, eternos, indestrutíveis, incontamináveis. Palavras do próprio Siddhartha Gautama, o Buda. Só que nós não estamos identificados com o que nós somos. Nós estamos identificados com esse falso eu. Com essas falsas necessidades. Com esse apego. Ou seja, nós somos guiados pela própria ignorância. Pelo próprio desconhecimento de si mesmo. E qual é a solução? Por que Jesus dizia, conhecerás a verdade e ela vos libertará? Por que ele dizia isso? Porque só através do conhecimento dessa verdade, disso que é tão óbvio, é que você vai se libertar. Enquanto você ficar imerso nesse mundo de ilusão, sendo guiado pela própria ignorância, pelas crenças, por doutrinas, por conceitos. Enquanto isso for, sabe, o único combustível da tua existência, vai existir sofrimento. Porque nós criamos o sofrimento. Ninguém cria sofrimento para a gente. Somos nós que processamos as experiências da vida de uma forma negativa e, consequentemente, temos que lidar com a forma com que processamos isso. Então, o outro para a gente é um problema. Eu já disse isso. Tudo para a gente é um problema. Nós somos vítimas. Nós não somos pessoas problemáticas. Imagina. Nós somos vítimas. As coisas não poderiam ser assim. As coisas são como são. E para o seu próprio bem. As coisas acontecem para o seu bem. Acontecem para trabalhar a sua capacidade de não ser afetado por elas. Se você é afetado por aquilo que acontece, é porque você é frágil. Porque você é fraco. Não que vocês sejam, e que ninguém seja. Mas o ego é. O ego é frágil. O ego é fraco. O ego é incapaz, impotente. O ego não sabe lidar com contrariedades. Ele não pode ser contrariado. Então, deixemos esse ego de lado. É por isso que Emmanuel fala tão bem do egoísmo como o principal mal da humanidade. E segue sendo mesmo. Porque ele é a fonte
de todos os nossos infortúnios, de todo o desequilíbrio, de todo o sofrimento humano. É isso que o ego entrega para cada um de nós. Então, quanto menos ego, mais luz, mais esclarecimento, mais nós nos aproximamos do nosso equilíbrio, da nossa paz, da nossa tranquilidade. Quanto mais ego, mais escuridão, mais ignorância, mais sofrimento, mais escravidão, mais dor, mais angústia, mais tudo que não presta. Então, o grande desafio do ser humano não é alcançar nada, não é conquistar nada, ele já está pronto. Ele já está na graça do Pai. O grande desafio dele é fazer esse caminho de volta. É desconstruir toda essa programação errada que existe na mente dele, através da humildade, da confiança, da coragem, da perseverança, fazer esse caminho de volta. Tá bom, gente? Vamos na Namah Shivaya.